E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui esperando a Jéssica. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tá? Oi, Jéssica. Aqui a Jéssica tá em... Vamos lá para mais uma live nossa, agora, das terças-feiras de negociações de advocacia estratégica. Aí, Jéssica, tudo bem? Peraí, eu preciso colocar um filtro na minha cara. Não, mas aquele filtro que tu entrou ali. Gente, a Jéssica tá entrando, ela tá no escritório agora para fazer a live e colocou um filtro, que aquele filtro ali ficou meio estranho, né? Mas vai dar tudo certo agora, com ela entrando. Para aí, para aí, para aí. Deixa eu ver. Como é que vocês estão? Tudo bom, Regina? A gente está hoje, nós vamos falar, gente, sobre uma advocacia estratégica para empresas. Se é possível reduzir custos e acelerar negócios. Né? Eu vou conversar com a Jéssica Bruch, que ela é a minha colega de escritório, mas vocês também não sabem da Jéssica uma particularidade dela. Ela é uma exímia empresária. E ela vai falar bastante também da experiência pessoal dela, como é que funciona essa experiência pessoal, o que ela tem na atividade empresarial que ela desempenha. Deixa eu procurar aqui, tu não está aparecendo agora, sim, ver solicitação, entrar ao vivo com o Aranaldi. A Aranaldi convidou você para co-organizar o próprio vídeo e agora tu está entrando. Tá. Tá tudo certo? Vamos Tá, lá, eu também. agora vamos tentar. Agora vamos lá. Jéssica, eu estava falando aqui pro pessoal que tu é minha colega de escritório, mas que tu também és uma grande empresária, né? E empresária, digamos assim, no termo técnico da palavra propriamente dita, daquela que exerce a atividade empresarial, conforme previsão lá do artigo 966 do Código Civil. E como advogada e como empresária, eu acho que tu tens bastante para a gente conversar sobre essa advocacia que é mais estratégica para empresas, né? Então, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal e que tu começasse a falar um pouco sobre isso e a gente vai trocando uma ideia do que a gente vê no nosso dia a dia no escritório e de o que tu percebe no exercício da tua atividade empresarial. Quais são as dores que tu encontra? O que tu queria lá no início ter sido, como tu gostaria de ter sido orientado, o que tu gostaria de ter conhecimento e que tu não teve? Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Jéssica Bruch, eu sou advogada já fazem uns 12 anos por aí, mas eu sempre trabalhei como empresária nos negócios da família e sempre fui advogada. Então, eu nunca tive uma carreira exclusiva, né? Eu fiquei conciliando as duas coisas. E o que aconteceu comigo? Eu aprendi tudo na prática, na raça. Ninguém nunca pegou na minha mão e me ensinou. Me colocaram num negócio da família, me jogaram lá e disse, ó, agora é contigo, te vira. Era um negócio novo. Ninguém conhecia, compraram um negócio, um ramo diferente, ninguém sabia de nada. Eu entrei lá e disse, vamos descobrir. Vamos descobrir na marra e vamos aprender. No direito foi a mesma coisa, né? A gente começa no escritório, fazendo estágio, vai aprendendo, vai colocando, vai fazendo as coisas erradas, vai melhorando, vai acertando. E o que eu acho que a gente tem que dar de dica para os empresários é que, às vezes, uma assessoria especializada ajuda muito. Ajuda a não cometer erros que no futuro vão dar prejuízos, né? Vão onerar a atividade. Pode ser que agora não onere, mas daqui 1, 2, 3 anos isso vai acontecer. Principalmente na área trabalhista, né? Que é o meu foco e que é onde eu vejo que muita coisa errada acontece. Então, eu conheço muita gente com empresa pequena que não tem a mínima noção, começou a abrir um negócio, abrir um mercadinho, abrir um restaurante, abrir uma coisa pequena mesmo, e nunca teve uma assessoria, nunca conversou com um advogado antes, porque tem custo, porque não tem dinheiro, não consegue injetar, mas aí ela contrata errado, ela não tem documentação, ela não faz uma análise antes, e isso daí, no fim, acaba prejudicando. Então, é isso que eu vejo, que a gente tem que ter um cuidado nisso. Pois é. Então, tu imagina o seguinte, tu tivesse a sorte de ser advogada dos negócios da família. A sorte ou o azar, a gente não sabe, né? De advogada dos negócios da família.
E tu mencionaste um ponto muito importante, que é o seguinte: os pequenos negócios que veem o investimento na advocacia como um custo, né? E aí o que que acontece? Esse custo ele passa a ser bem mais alto no momento em que uma reclamatória trabalhista se apresenta, ou no momento em que tem alguma discussão societária, que eu sei que no teu caso não aconteceu, porque os teus sócios são os teus familiares, né? Então vamos falar um pouco, assim, dessa questão da estratégia da advocacia trabalhista. Olha, a Iracema tá chegando aqui, tudo bem? Iracema, como é que tu tá? Eu quero, antes de mais nada, a gente fazer para vocês, trazer para vocês o contexto de como é que eu conheci a Jéssica, né? Eu conheci a Jéssica através de um colega meu, num tempo em que eu estava precisando de um advogado para me auxiliar, né, nas demandas do escritório. Como a Jéssica, ela tinha, né, ela tem até hoje essas, digamos, os negócios da família que ela tocava paralelamente, né? Ela me disse assim: Luciana, eu não consigo estar 100% dentro do escritório, porque eu estou lá no posto de gasolina, porque eu estou tocando, né, os negócios, mas eu gostaria muito de trabalhar contigo e a gente ir desenvolvendo uma parceria. E a nossa parceria já faz um bom tempo, né, Jéssica? Quanto tempo faz? Já faz alguns anos, acho que antes de 2019, foi antes da pandemia. Pois é, 2019 para cá. Bom, aí 2019 para cá, a gente tinha essa parceria. Eu também já trabalhei nos processos da família da Jéssica, né, numas circunstâncias mais específicas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui depois. E no ano de 2022, né, Jéssica? Foi do finalzinho de 2022, eu acho, já ou não? Foi, acho que foi por ali. Acho que foi. Tá? Uhum. E finalzinho de 2022, a Jéssica me procurou e aí a gente trocou uma ideia para que ela ingressasse no escritório, que ingressasse na condição de sócia, para que a nossa parceria se fortalecesse. E tem dado muito certo, a gente tem, né, tocado bastante as nossas demandas, a gente tem uma advocacia que é uma advocacia mais artesanal, que é uma advocacia mais estratégica. A Jéssica também está absorvendo os conhecimentos da negociação e a gente discute muito sobre as dores dos empresários, né? E ao discutir sobre essas dores, algumas questões elas aparecem assim de forma primordial. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que se adotar pequenas atitudes, tomar pequenos cuidados ou até mesmo pagar uma consulta com um escritório especializado vai evitar um problema maior lá na frente, né? Então a gente se depara muitas vezes com questionamentos, com consultoria sobre rescisão de contrato de trabalho, sobre risco de reclamatórias trabalhistas, sobre como rescindir o contrato sem ocasionar sem que o conflito escale de uma forma que leve à propositura de uma reclamatória trabalhista. Isso são algumas das questões que a gente tem trabalhado bastante. E como a gente tem feito muita negociação no escritório, vem demandas de empresas, vem demandas de empregados e vem também demanda de societário, né, Jéssica? Sim. E aí, nisso é que eu quero te perguntar, assim, dentro da tua experiência como empresária, quais foram os primeiros desafios que tu sentiu, assim? E é legal tu falar um pouco da tua trajetória, que tu começou o exercício da atividade empresarial super jovem, Isso, né? Eu comecei com 18 anos. Até então eu estudava, né, no colégio, aquela coisa, nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito estágio, nunca tinha feito nada. Comecei a fazer faculdade, aí logo comecei meu estágio no escritório de advocacia, também maravilhoso, foi muito bom. E logo no final do primeiro ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar nessa empresa, assim, sem nenhum auxílio. Vamos lá, vamos conseguir, vamos tocar. O que acontece? A primeira coisa que foi mais difícil para mim é porque eu tinha 18 anos. Então eu era mais nova do que todos os meus funcionários. Eu não tinha nenhuma experiência, eu não sabia como liderar, como motivar eles, às vezes como conversar mesmo, porque eu sempre fui explosiva. Eu chegava e disse, pô, você não fez tal coisa, ou tá errado, não é assim. E a gente, com o tempo, vai vendo que a gente não pode ser assim. A gente tem que se comunicar de uma forma mais assertiva, a gente tem que ter uma forma mais calma. Se alguém tá fazendo alguma coisa errada, a gente tem que saber como conversar, como desligar essa pessoa, porque às vezes uma pessoa na equipe acaba prejudicando as demais.
E isso tudo foi mudando. Tanto é que agora, por exemplo, a maioria dos meus funcionários já são mais novos do que eu, né? Já se passaram vários anos, agora eu não sou mais aquela guriazinha. Já tive muita coisa que me deixou triste, coisas que me deixaram feliz também, mas a gente vai aprendendo. O que que acontece? E eu não digo tanto por mim, porque como eu tava na faculdade já, eu já sabia várias coisas assim, e como meus pais também tinham empresa, tem que fazer um contrato de trabalho, tem que ter cartão ponto, tem que ter recibo, tem que ter isso. Tinha um contador também que fazia documentação. Então a gente tinha um pouco de noção, tá? Aí nessa parte não pequei tanto de documentação, esse tipo de coisa. E também eu sempre cuidei muito na hora de dispensar um funcionário, né? A gente tem que, mesmo que a gente ache que ele fez uma coisa errada ou que aconteceu alguma coisa assim muito específica, vamos conversar de um jeitinho mais tranquilo, porque às vezes a gente pode passar 5, 10, 15 anos numa empresa com um funcionário e ter uma relação maravilhosa. E às vezes no desligamento a gente pode gerar um grande trauma. Então a gente passou 10, 15 anos muito bem, e no último dia, quando a gente foi mandar ele embora, a gente não olhou na cara dele, a gente não conversou direitinho, a gente não falou pessoalmente, mandou um WhatsApp, uma ligação, uma coisa muito impessoal. Isso normalmente gera um desgaste, e às vezes isso motiva ele a ajuizar uma ação, por exemplo. Mas o que eu vejo em outros comércios, de família, familiares também, tá? Eu tenho a minha família tem vários comércios menores, e às vezes as pessoas chegam e não, mais na parte trabalhista, que é o meu foco, né? A Luciana também atua muito no empresarial, mas eu particularmente sou da parte trabalhista. Então eu vejo muita gente não tendo os cuidados mínimos, não fazendo uma documentação do funcionário, não assinando a carteira, não tendo um recibo de pagamento, não tendo um cartão ponto. Tudo bem, cartão ponto, se for pequeno, não precisaria, não tem obrigação, mas não tem um contra-cheque. Tem uma atividade que é insalubre, por exemplo, um açougueiro, um auxiliar de limpeza. Ah, mas eu pagava R$ 2.000, englobava tudo. Não, não engloba. Ah, mas eu achei que fosse. Pois é, mas fala com alguém que saiba antes para te orientar, porque não é assim. Tu tem que pagar o salário base, tem que pagar a insalubridade, é tudo separado, tudo diferente. Não existe um salário complessivo, não é assim que funciona. Você tem que pagar discriminado. Eu não vou te pagar R$ 3.000 para trabalhar 12 horas por dia. Não é assim. As Pois é, pessoas podem achar que funciona, mas não é. olha que interessante que tu mencionasse. Tu referisse à expressão técnica, né? O salário complessivo. Que o salário complessivo, o que, que é, né, pessoal? É aquele pacote de remuneração que se faz para abarcar todos os benefícios e todos os encargos que aquele trabalhador receberia. Então, muitas vezes, o empresário acha, ele não conhece a legislação, não conhece. A gente vai dizer, assim, como é que não sabe? Não, o leigo não sabe que ele não pode fazer um ajuste direto com seu empregado para pagar R$ 3.000, R$ 4.000, em que todas as horas extras eventualmente trabalhadas estão inclusas, que o adicional de insalubridade está incluso, que até o FGTS está incluso. Que isso tem um reflexo lá na frente, que é justamente reconhecer o pagamento de salário complessivo, que é esse pacote que se faz, e isso vai ter desdobramentos posteriormente. Quais são os desdobramentos? Considerar aquela base de cálculo para efeitos de todas as verbas, de horas extras, de intervalos, né, de pagamento de descanso semanal remunerado, para recolhimento de FGTS e assim por diante. Então, iniciar uma atividade empresarial, além de todos os cuidados, né, que a gente precisa ter para a formalização de um contrato social. A Jéssica está dizendo aqui, a minha família sempre teve comércio e todos os contratos sociais são estabelecidos entre pessoas da família. Tu nunca teve estranhos da tua família no teu contrato social. Não. Mas se tivesse, por exemplo, um cunhado, se o marido entrasse no contrato social, como é que isso ia acontecer, né? Então, primeiro começa com esse estabelecimento desse contrato social, leva isso a registro aonde? Se é uma empresa que exerce uma atividade, já o próprio nome está dizendo, né, tipicamente empresária, né? Aí eu registro na junta comercial. Geralmente, até vou te perguntar, Jéssica, quem é que foi que fez os teus contratos sociais? Foram advogados ou foram contadores? Não, foram contadores. Isso também é uma coisa que eu ia ressaltar. Hoje em dia, as pessoas, não, eu vou abrir a minha empresa e vamos começar. Mas às vezes tu já abre errado, né? Mesmo que seja somente um sócio. Mas a tua empresa não pode ser uma empresa individual. Vamos analisar, vamos ver se ela vai ser uma limitada, se ela vai ter sócio, se ela não vai ter. Vamos ver a forma de constituição. E um advogado, ele sabe especificamente
analisar isso com calma. Ele vai saber qual é a forma de construção, ele vai saber se tem mais sócios, vamos analisar quais são as expectativas de cada um. O que cada um vai colocar naquela sociedade? Ah, eu vou colocar o dinheiro, o capital lá. E eu vou colocar a minha mão de obra, meu tempo de serviço. Vamos deixar isso escrito. Vamos organizar. Porque agora é bom, mas daqui um ano ou dois, as partes começam a se frustrar. Acham que um faz mais que o outro. E aí começam os problemas. Eu nunca tive esse problema porque sempre foi com a minha família. Mas eu conheço muita gente que entrou com um amigo, com um conhecido, e acabou a empresa, a sociedade, e acabou a amizade. Porque as expectativas, elas mudam. E as pessoas se frustram. Então, a gente tem que ter isso alinhado. Eu acho que, desde o começo, então, para constituir a empresa, já é importante. Muito importante um advogado. Não, e é isso, pessoal, porque isso faz parte de uma advocacia estratégica, né? E, seguidamente, eu e a Jéssica, a gente conversa sobre isso, porque a Jéssica diz assim, o problema é que quando tu tá começando ali a atividade empresarial, que tu tá com aquele capital que tá direcionado para aquele início de negócio, muitas vezes tu nem tem toda a grana para integralizar, tu integralizou ali aquele capital social porque tu precisa fazer teu negócio girar. Cara, não me fala num advogado. Um advogado, ele sai bem mais caro. Eu tenho um contador e o contador eu sou obrigado a ter, né? Porque a legislação me obriga para o início, para o registro dos livros contábeis, ele me obriga o contador. Mas, por vezes, gente, existem alguns cuidados que vai exigir a presença de um advogado. E deixa eu contar um segredo para vocês. O advogado fica mais barato se ele é contratado antes de se estabelecer o conflito do que depois do estabelecimento do conflito. Tá? E fica bem mais barato se é assim, dessa forma. É isso que a gente quer mencionar e a gente quer divulgar bastante aqui nas redes sociais. O que é uma advocacia estratégica? Uma advocacia estratégica, ela vai além da advocacia contenciosa. Por que eu falo além da advocacia contenciosa? Porque a gente tem que ter estratégia também no processo, né, Jéssica? A gente tem estratégia de prova, a gente tem estratégia de produção de prova, a gente tem estratégia para estabelecimento de defesa, a gente tem estratégia para apresentar proposta de acordo, né? Isso é uma questão. Eu posso falar de estratégia, a gente pode falar de ferramentas negociais dentro do processo, sim, a gente pode falar de ferramentas negociais dentro do processo. Olha aqui, ó, quando eu faço assim, sai uns foguinhos, tá? E a gente pode falar também de estratégia processual. A gente tem, a nossa atuação, ela tem ficado também bastante voltada para o extrajudicial por uma questão que é uma dor nossa e que a gente tem certeza que também é dor de outras pessoas, que é basicamente a insegurança que a gente tem nas decisões judiciais, né? Exatamente. Isso também é um ponto que afeta muito o empresário. Muito, muito, muito. Como é que a gente chega para um cliente com duas reclamatórias idênticas e diz para ele, aqui tu perdeu 50 mil, aqui tu não perdeu nada. Como que tu explica isso para alguém que não conhece o judiciário? É muito complicado e é muito frustrante. É muito para quem é empresário, é difícil de entender e é uma coisa que assim, os empresários perguntam assim: "Ah, mas eu fiz tal e tal coisa, tá certo isso?" Tá, mas depende. É aquela coisa, é difícil porque a gente não é uma matemática, 2 mais 2 são 4. A gente vai tentar fazer o mais correto possível, mas a gente não sabe o que tem a cabeça do juiz. Como eu falo assim, ó, o que é melhor, um acordo ou uma sentença misteriosa? A gente não sabe. Então, a negociação, ela ajuda muito nisso. A gente consegue finalizar isso sem depender do judiciário. Então, a gente se antecipa, a gente faz uma coisa mais rápida, mais econômica para o empresário. É mais econômica, é mais fácil de pagar um acordo agora e escolher como tu vai pagar. Por exemplo, chegar num consenso, uma proposta é 30 mil reais, parcelado, enfim. Escolher. Ter uma previsibilidade do que daqui a pouco chegar numa sentença de 100 mil reais com penhora de bens e aí tua empresa para. Então, a gente tem essa possibilidade. Nem tudo se resolve assim, infelizmente, mas a gente pode tentar. Não, e de 2019 para cá, né, Jéssica, do tempo que a gente se conhece, para cá que a gente já trabalha junto e agora trabalhando mais presencialmente, diretamente, com o exercício da advocacia também sendo um desafio para ti, né? Porque a gente vê que a forma com que se organizam os escritórios de advocacia, a gente não se caracteriza como empresa, mas é de uma forma empresarial também, né? Claro. E aí eu quero te perguntar o seguinte, dentro dessas temáticas e dessa lógica que a gente está trabalhando, que eu sei que de início foi novidade para ti, o que tem mais te surpreendido assim na questão da negociação propriamente dita? Porque as pessoas estão nos procurando mais para isso, né? Elas nos procuram. Exato. Elas querem saber como Porque é que o que funciona. acontece? O advogado não está preparado para negociação. Ele vai barganhar. Eu quero 50
50, mas eu te dou 10, mas é 40, mas é 20. Ele não negocia, ele barganha. Ele acha que ele tá cada um num lado. Ele não analisa os pontos, ele não analisa o que as partes estão pensando, os conflitos, a origem daquilo. Ele quer barganhar, ele não quer negociar. E essa é a diferença. Porque a gente também não aprende na faculdade a negociação. Isso não é uma matéria que a gente aprende. A gente vai aprender se a gente for se especializar. Mas na faculdade não ensina. E o que a gente vai para uma audiência, por exemplo, uma trabalhista? Chega lá, qual a proposta de acordo? Minha proposta é 5. Aí a tua é 50. E a gente chega no meio termo, mas sem entender, sem saber a origem daquilo, entende? Então tem várias coisas que às vezes até um pedido de desculpas, eu já vi, que era só o que a parte queria, a reclamante queria, era um pedido de desculpas, não queria dinheiro. E a gente não consegue chegar porque a gente não busca entender a origem do conflito. E na negociação é diferente, porque a gente vai aprender as técnicas de como chegar, do porquê das coisas. Então eu acho que isso mudou muito. Na minha visão, na minha advocacia, mudou bastante. Tu sabe que essa questão que tu está dizendo é muito interessante, de entender a origem do conflito. Porque para entender a origem do conflito, a gente também vai analisar as emoções que estão por trás. E as pessoas, elas sentem determinadas circunstâncias de forma diferente. Estávamos agora numa reunião justamente com sentimentos, né, parecidos, mas que bate diferente nas pessoas, né, e que tem reflexos diferentes. E isso é muito importante, gente, porque, afinal de contas, processo, né, que diz respeito a uma pretensão resistida, que diz a um conflito em que as partes não tinham ferramentas suficientes para resolver, e elas foram buscar uma solução heterocompositiva no judiciário, ela sempre tem sentimentos por trás. Sempre tem. E não foi uma nem duas vezes que eu vi a Jéssica, na condição de empresária, dizer: eu me sinto também injustiçada. Eu me sinto também pressionada por uma legislação que é complexa, por não saber o que vai acontecer lá na frente. E eu queria que tu falasse um pouco disso, Jéssica, de tu, como é que tu te sente quando tu figura no polo passivo de uma reclamatória trabalhista, eventualmente, né? Não é bom, não é legal, ninguém fica feliz, né? Porque a gente acha que a gente fez. Existem, na verdade, dois tipos de empresa, né? Aquela empresa que faz tudo certinho, que paga direitinho, que tem cartão ponto, paga hora extra, paga benefício, e aquela empresa que não faz nada. Não tem vilão e mocinho aqui. A gente sabe que tem empregadores reclamados que são corretos, e a gente sabe que tem uns que não fazem nada, que não pagam nada. Então, não dá para querer me vitimizar. Eu conheço os dois lados. Mas é complicado, a gente não espera, e a gente tem que tentar lidar de uma forma. Não pode ser emocional, né? Porque às vezes a gente age com emoção, às vezes, e acaba sendo caro. A gente tem que pensar de uma forma racional para que o prejuízo seja menor no futuro. Porque no momento que chegou uma reclamatória para a empresa, não é aquela. Muitos clientes nos procuram aqui no escritório para dizer assim: não, eu não quero, eu pago caro para advogada, mas eu não quero pagar R$ 1 para aquele reclamante. Eu não quero pagar 50 centavos para ele. Eu acho que ele não merece nada. Mas, calma, ok, eu te entendo. Eu particularmente te entendo, sei bem o que está passando. Mas vamos pensar racionalmente. Não adianta querer agir com a emoção. Às vezes não tem como fugir de alguma coisa. Não depende de nós. Tem alguma coisa errada, tu pode achar que tu ajudou aquela pessoa, que tu beneficiou, mas fugiu alguma coisinha durante aquele período. Ficou em aberto. Vamos pensar agora financeiramente o que é melhor, né? Para a gente poder analisar. E não adianta, isso vai acontecer para qualquer empresa. Não existe uma empresa que não tenha reclamatória, só se não tiver funcionário. Não existe. Vai acontecer, entendeu? Tu pode ter um funcionário a vida inteira e pode acontecer. Não adianta, pode ter 5. Eu tenho empresas que têm 100 funcionários e tem pouquíssimas reclamatórias. Tem empresas que têm meia dúzia e tem quase todos, assim. Então é difícil, mas não adianta. Uma hora ou outra você vai ter. E aí a gente tem que saber como administrar. Isso não tem que ser personalizado, né? Porque tem alguns empregadores que acabam personalizando e basicamente é parte do risco do negócio. Exato. Agora, não tem dúvidas que uma cultura empresarial que lida e gestiona de uma forma mais tranquila os conflitos, ela vai lidar um pouco melhor com a concretização desse risco, digamos assim, né? E é basicamente também no que a gente trabalha. Hoje de tarde, pessoal, a Jéssica estava acompanhando, nós estamos de volta ao nosso escritório. Nós tínhamos um treinamento numa instituição de LGPD, de política de privacidade para os colaboradores. A gente estava trabalhando com essa questão de governança de dados. A gente trabalha também com a questão de compliance, de governança corporativa. E dentro desse treinamento hoje, que eu não consegui fazer do escritório, porque a internet voltou só depois, né, Jéssica? Sim.
o que a gente estava dizendo para os funcionários? Que a gente estava apresentando uma política nova, que nada mais é do que um regulamento empresarial, que o empregador pode fazer esse regulamento empresarial. E dentro desse regulamento empresarial, a gente explica para os colaboradores o que são os dados pessoais, o que são os dados sensíveis, como é que acontece o tratamento de dados e qual é a nova realidade agora, quais são os cuidados que esses empregados precisam ter, né? Especialmente em face da LGPD. E aí a gente diz assim para eles, olha pessoal, agora vocês precisam, né, ter basicamente uma noção de que tem um monitoramento dos computadores, que existe um monitoramento dos e-mails corporativos, que isso não implica em invasão de privacidade ou qualquer ilegalidade, né? Que isso não ofende a LGPD e que se houver vazamento desses dados e que se houver compartilhamento dos dados de clientes com terceiros, isso poderá levar à justa causa do contrato. E num determinado momento eu disse assim, olha só, eu preciso dizer mais ainda para vocês. Se vocês deixam o WhatsApp aberto na tela do computador da máquina, que é corporativa, do computador, que é da instituição, há um entendimento já basicamente pacificado de que aquelas conversas podem ser utilizadas como prova e que não há nenhuma ofensa do empregador em acessar aquelas conversas. Eu sei que eu recebi depois mensagens assim, foi ótimo, Luciana, o treinamento, todo mundo já deslogando o WhatsApp pessoal das câmeras corporativas. Eu disse, cara, por quê? Por que é tão importante a gente treinar pessoas quando cria um regulamento empresarial? É justamente para evitar os conflitos. Aí a gente tem estratégia. Faz uma palestra de conscientização de assédio moral e assédio sexual, até mesmo dentro da semana da CIPA, né? A gente vai falar, nós temos lá a semana da CIPA, lá da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, então a gente vai inserir palestras sobre os mais diversos temas, dentre elas o assédio moral e o assédio sexual, que estão agora, né, inseridos dentro dessas obrigações. Cara, será que isso não pode gerar, por exemplo, as pessoas identificarem, essa brincadeira que eu faço com esse colega, ela pode ser uma brincadeira sem graça, que isso pode gerar um dano moral. Isso também é estratégia, gente. Então, a advocacia estratégica não é única e exclusivamente uma advocacia que se vai fazer extra do judiciário. Ela também é uma advocacia dentro do judiciário, mas todo o objetivo dela é reduzir custos, né, para empresários. Me diz assim, Jéssica, o que tu imprime nas tuas atividades empresariais como redução de custos, assim? Como redução? Na parte jurídica é comigo, né? Então eu já tenho essa experiência. Mas o que acontece? A gente tem que cuidar sempre, mas uma maneira mais geral, assim, não vou dizer juridicamente. A gente tem que cuidar fluxo de caixa, a gente tem que cuidar as despesas, assim, não tem muito. Cada atividade a gente vai ter que analisar qual é o objeto dela, né? Verificar onde é que ela pode ter os custos, onde é que ela pode ter uma despesa a mais que não tá legal. E eu acho que a parte de treinamentos, às vezes, não é um custo, é um investimento. Sim. Então a gente pensa assim, é um treinamento para os funcionários, ou mesmo um treinamento para o próprio empresário. Tem um custo, mas não é uma despesa em si, é um investimento, porque aquilo ali vai te dar um rendimento futuro, porque tu vai aprender, tu vai saber como lidar, tu vai saber, vai melhorar o desempenho da empresa de uma forma geral. E me diz uma coisa, e quais são assim vamos falar de alguns casos práticos, né? A gente está falando de alguns casos, a gente está falando mais assim abstratamente, mas de alguns casos práticos assim. Tu queres trazer algum exemplo de um processo em que tu percebeu que se tu fosse mais estratégica, aquilo ali teria te dado um resultado diferente? Claro, considerando que faz 12 anos que tu atua e que a tua prestação de serviço ela foi melhorando no decorrer do tempo. Exato, né? exatamente. O que acontece? Nós tivemos uma reclamatória trabalhista em uma ocasião que eu atuei como advogada, claro, a gente sempre tem aquela parte emocional também na empresa. Fiz a contestação porque eu fiquei assim, ó, possuída
de tudo que o reclamante pedia, porque não era verdade, realmente não era. Então, quando a gente vê que ele tá mentindo, a gente fica mais aflorado aquele sentimento ainda, sabe? Então, o que aconteceu? Me veio uma sentença absurda, né? No meu ponto de vista, não, no ponto de vista de qualquer advogado. Todo mundo que eu falei achou absurdo, né? Uma condenação de R$ 1,5 milhão para um funcionário que tinha cartão ponto, que não fazia jornada extraordinária. A juíza simplesmente ela desconsiderou a prescrição, tá? A prescrição de 5 anos, aquela que a gente conhece, que é pacífico, ela desconsiderou, ela entende que não existe prescrição, deu tudo que podia e que não podia. Então tinha vários pontos absurdos, sabe? E aquilo me causou uma revolta. E eu não conseguia mais lidar com aquilo. Não conseguia, porque eu via aquele processo e me dava um pavor, assim, um absurdo, porque era uma coisa que eu nunca passei na vida. Então a gente começa a ficar nervoso. Gastei com o contador para fazer cálculo, a gente teve, enfim. Aí depois a Luciana entrou no processo pra gente fazer um acordo, a gente conseguiu fazer, resolveu maravilhosamente bem, perto do que era, entendeu? Um monstro de bicho, um monstro de 7 cabeças que era de R$ 1,5 milhão, fechou que em 80? 80. 80 mil. 80 Então, mil imagina. ainda com uma liberação de uma... Olha, gente, esse processo da Jéssica é muito legal, né? Vocês vejam, até vou... Tu me corrige, eu me lembro assim do caso, mas tu me corrige se eu tô equivocada. Porque eu já usei isso de exemplo, inclusive na pós-graduação, esse teu processo, tá, Jéssica? Olha o que a Jéssica está dizendo, que é importante que ela está dizendo. Ela está dizendo o seguinte: era uma reclamatória em que a narrativa, né, a causa de pedir e os pedidos não correspondiam à verdade dos fatos. Não correspondiam. Era de um motorista, né? Era de Isso. um motorista de ônibus, né? De receptivo. E aí o que aconteceu? As decisões, gente, teve uma decisão nesse processo que foi reconhecer uma jornada assim estratosférica, uma jornada estratosférica. E a juíza de primeiro grau, ela tem uma tese sobre a inaplicabilidade da prescrição no curso do contrato de trabalho. Então, ela não reconhece a prescrição quinquenal porque ela entende que o contrato de trabalho, né, o contrato de trabalho ele é uma causa... eu não me lembro se ela entende que é interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. No seguinte sentido, até eu me lembro que na época eu conversei isso com a Jéssica, porque tem alguns doutrinadores que entendem que aquele que está vinculado por um contrato de trabalho, ele não vai entrar com uma reclamatória trabalhista enquanto ele está trabalhando. Então tem minoritária um posicionamento doutrinário que entende o seguinte, que durante o contrato a prescrição não flui, ela só vai fluir depois que a criatura sai do emprego. Então, o que aconteceu? Quando ele saiu do emprego, era um contrato de quantos anos? Você te lembra, né, Jéssica? Uns 10 anos, não tenho certeza, mas era um contrato longo. Era um contrato longo e não foi declarada a prescrição quinquenal. Então, isso aumentou consideravelmente os cálculos da reclamatória trabalhista. Só que tinha mais uma particularidade nesse processo. A juíza proferiu uma decisão líquida. Ela proferiu uma decisão líquida. Não teve... a oitiva do reclamante ou da reclamada. Esse processo foi anulado 2 vezes no TRT, né, em face da ausência do depoimento pessoal. Não, na verdade, nesse processo, ela não teve o depoimento pessoal. Na verdade, acho que ela ouviu o reclamante. Ela ouviu o sócio antes na presença do reclamante, foi isso? Então, ele foi anulado 2 vezes. E tinha uma decisão, a sentença foi proferida de forma líquida. E eu lembro que quando a Jéssica chegou, ela chegou muito nervosa, ela disse, Luciana, isso aqui é um absurdo, é uma decisão de R$ 1,5 milhão, isso aqui quebra a minha empresa para um funcionário. Tinha uma questão envolvendo os intervalos, a supressão do intervalo interjornada, que tinha 2 horas, parece que eram suprimidas do intervalo, e que foi aplicado por analogia uma orientação jurisprudencial que mandava reconhecer às 11 horas, lembra? Como devidas. E eu tinha te comentado isso, e tu dizia assim, mas como isso? Eu disse, pois é, porque isso tem um posicionamento doutrinário nesse sentido. E aí a Jéssica traz a seguinte circunstância, eu estava muito apaixonada na defesa da causa, eu não conseguia enxergar. Tem vezes que a gente está tão envolvido que tu não enxerga direito a matéria, não consegue fazer a melhor defesa. E nós já tivemos no escritório a defesa de colegas que se autodefenderam no processo. E chegou num determinado momento e disseram assim, pelo amor de Deus, me defende porque eu não consigo mais. E a gente acaba percebendo alguns equívocos que vão, não é nem equívocos, mas algumas teses que não são devidamente debatidas porque tu tem aquele teu olho muito apaixonado e a emoção tomou conta.
E essa decisão foi uma decisão líquida, ela foi proferida de forma líquida. E aí o que acontecia? Eu comentei com a Jéssica, eu disse, Jéssica, se eventualmente o tribunal não anular esta decisão, não anular, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque no recurso ordinário a gente deveria ter feito a impugnação dos cálculos de liquidação. Você lembra que eu te comentei isso? Sim. E aí tu me disse assim, tá, mas como isso? Eu disse, não, porque tem uma instrução normativa que diz, se a sentença proferida for uma sentença líquida, né, eu tenho que, além das razões recursais, fazer a impugnação dos cálculos, né, apresentados na decisão, e ela tinha a decisão e tinha uns cálculos anexos. Eu teria que fazer a impugnação no mesmo momento, sob pena de preclusão, né? O que aconteceu? Graças a Deus, anulou de novo o processo baixa, e aí eu ingresso, já tinha ingressado para fazer a sustentação oral, não precisei fazer a sustentação oral porque o processo baixou, e aí eu vou para a audiência de instrução da segunda... Terceira, né? Terceira audiência de instrução. Tá, eu vou para a audiência de instrução e aí a gente entra na audiência de instrução. Eu já conhecia a magistrada, também tem uma questão, né, gente, que precisa ser ressaltada, os advogados que têm maior tempo de trajetória, que já são mais conhecidos, que têm boa reputação também. É por isso que é tão importante a advocacia estar sempre qualificada, porque isso vai afetar o desempenho da nossa atividade profissional. E nós fomos para a audiência, e na audiência tinha uma particularidade. A Jéssica, quando ela fez o recurso ordinário, tu recolhesse o depósito recursal, mas tu recolheu as custas acima do teto. Você lembra disso? Sim. Tu recolheu as custas acima do teto, porque tem um teto de recolhimento de custas. E as custas foram recolhidas em 30 e tantos mil, quase 40 mil reais. Numa DARF, numa guia, numa DARF. E ela foi recolhida a mais, um valor muito maior do que ela deveria ter sido recolhida na época. E o pedido de restituição dessa DARF, ela deveria acontecer em até 5 anos. Tu lembra, Jéssica, que estava para vencer os 5 anos Sim, dessa eu não DARF? lembro se era 5 ou se era 2, né? Mas sim, estava quase vencendo. Eu acho que era 5, tá? E eu lembro que eu estava na audiência e a gente começou a discutir a proposta de acordo. E vocês imaginem o seguinte... Uma decisão que é líquida de 1,5 milhão, qual é a expectativa que o reclamante tem? O reclamante tem uma expectativa de uma condenação de 1,5 milhão, gente. 1,5 milhão. E a coisa foi indo, e nós evoluímos para um acordo de 80 mil. E desse valor de 80 mil, ainda foi composto pelo valor da DARF, que foi oficiada à Receita Federal para devolver os 30 e poucos mil que foram recolhidos a mais. E eu lembro que a magistrada na audiência perguntou assim, mas como que aconteceu esse recolhimento? Eu disse, doutora, a parte ficou completamente fora de si com a decisão. Não é uma coisa de se estranhar. Por quê? Porque a decisão tirou do norte. Então, foi recolhido a mais, não se deu conta, mas nós queremos que esse valor volte. E aí a gente conseguiu fazer o acordo, mas foi uma das primeiras vezes, porque isso ainda foi, acho que foi antes da pandemia, não foi antes da pandemia? Antes da pandemia, foi. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente discutiu e falamos diretamente para o magistrado como é que a parte tinha se sentido. Porque ela disse, o recolhimento está errado. Você está errado. E como é que a senhora se sentiria se a advogada do reclamado e a filha do reclamado, que trabalha diretamente no negócio, tem uma condenação de 1,5 milhão para um motorista de receptivo? É um erro que no nervosismo de uma decisão judicial deste tamanho, de caráter líquido, aconteceu. E eu lembro que a magistrada ficou meio impressionada. Não é impressionada, mas o argumento tocou, digamos assim, Sim. né? Sim, não foi. Mas é que isso que eu falo são coisas difíceis de explicar para um cliente, para um empresário, porque ninguém entende. E vamos ser honestos aqui, como advogada, Luciana, na tua carreira inteira, quando é que tu viu isso acontecer na tua vida? Um caso tão absurdo quanto esse, porque esse eu acho que tá no hall da fama, assim, nos top 5 dos absurdos. Não, eu já conhecia outras sentenças que eram proferidas de forma líquida, mas é que eu também conhecia a linha doutrinária da magistrada. Então, eram decisões que não eram muito...
que estavam dentro da linha, digamos assim, em que a magistrada proferia as suas decisões, né? Que são polêmicas nesse sentido. Não adianta, são polêmicas. Eu lembro, Jéssica, que quando eu te expliquei a aplicação, a interpretação que ela fez da OJ 110, da FDI 1, tu me disse assim, mas não é possível essa interpretação. E eu comentava muito isso em sala de aula, dizia assim, pessoal, a supressão do intervalo era o entendimento da súmula 437, que mudou com a reforma trabalhista. Né? A súmula 437 dizia o seguinte, tu tem um intervalo de 1 hora para alimentação e repouso. Se gozou 30 minutos, vai mandar pagar 1 hora, não interessa que gozou 30 minutos, porque a finalidade do intervalo não foi cumprida. E esse mesmo raciocínio da 437 era feito para a OJ 110. Suprimiu 1 ou 2 horas do intervalo interjornada, mandava pagar às 11 horas como horas extraordinárias. Aí vocês imaginem no cálculo o que isso acontecia, né? No cálculo era estratosférico. E se eventualmente, pessoal, imaginem o seguinte, se eventualmente a Jéssica perdesse o prazo do recurso ordinário. Perdi o prazo do recurso ordinário. Transitaria em julgado uma sentença líquida de mais de 1,5 milhão. Exatamente. Né? Que não teria sido impugnada via recurso ordinário. Então, é muito importante a gente perceber... Imagina, outra coisa, imagina se a empresa não tem, naquele momento, dinheiro para pagar as custas de depósito recursal. Sim. Isso acontece? Sim. Isso acontece. Muitas vezes as empresas não recorrem porque não tem recurso financeiro para pagar custas de depósito recursal, porque a gente sabe que o depósito recursal na Justiça do Trabalho são valores absurdos. Agora está em 14 mil, mais ou menos. Para um recurso ordinário, depositar 14 mil em 8 dias é complicado? É muito complicado. Claro, se for uma ME, vai depositar metade, enfim, mas é difícil. Hoje em dia, para ter dinheiro em caixa é complicado. Vai ter um recurso de revista mais 28 mil, por exemplo. Tá aproximadamente isso. É complicadíssimo. Não é um valor acessível, não é fácil, é um valor bem elevado. Isso numa empresa numa empresa menor, onera muito o fluxo de caixa. É complicadíssimo. Então, pessoal, o que a gente tem apresentado cada vez mais, eu e a Jéssica, a gente tem conversado muito, ela está cada vez mais apropriada dessa questão da advocacia estratégica. Quando a gente estruturou o escritório da forma como que o escritório está estruturado agora, ela me dizia assim, Luciana, eu não sei se isso faz muito sentido, mas a gente tem percebido um aumento gradativo de procura de clientes, né, Jéssica? Tanto de empresas quanto de reclamantes, né? Muitas empresas dizendo assim, olha, eu quero fazer um acordo, eu quero que tu ingresse no processo agora para ajudar a negociar, ou ainda, vamos tentar ajustar essa saída desse funcionário. Eu já trabalhei em vários processos em que teve rompimentos de contratos de longa data, né? E que as próprias partes quiseram dizer assim, não, a gente quer negociar alguns termos aqui da ruptura, e aí tu tem uma figura que é do acordo extrajudicial trabalhista que traz segurança jurídica tanto para uma parte quanto para outra. Então, o que a gente orienta vocês? Procurem quem faz uma advocacia estratégica. Porque eu tenho aqui uma advogada, eu tenho aqui uma empresária que está dizendo para vocês a diferença que isso faz, né? Seja na atividade empresarial, seja na própria atividade advocatícia. Então, assim, o advogado, na verdade, ele é importante antes de constituir a empresa, durante, no decorrer, né, da atividade empresarial, e depois também quando tem um problema, ou quando pode surgir um problema, né? Na verdade, a gente tem que tentar atuar até mesmo antes de surgir. Vamos tentar resolver de uma forma negocial, é importante, é muito bom, é bem legal isso, gente. É uma opção que vale a pena. Então é isso, gente. Eu quero primeiro cumprimentar a Jéssica, porque é a primeira live que ela faz. Primeiro, não consegui colocar um filtro, não sei fazer, não deu certo. Colocou um filtro que parecia uma chinesinha, assim, no início apareceu ali. Né? Mas é a primeira live que a Jéssica faz. Ela está agora com uma maior inserção nas redes sociais, porque realmente nós temos muita experiência, gente, muita coisa para contar. As dores, né, que a gente percebe no escritório e as próprias dores que a Jéssica já sentiu no exercício da atividade empresarial dela devem ser compartilhadas, porque é legal essa troca. E não tenho dúvidas que aprender sobre ferramentas negociais é um diferencial
no exercício da advocacia de vocês, gente. Não tem. Hoje mesmo nós fechamos um contrato, né, enviamos procuração para um cliente que é reclamado numa ação trabalhista e somente disse assim, ó, por favor, eu quero tentar um acordo antes da audiência. Calcula, vê qual é o risco que eu tenho no processo, me diz qual é o risco, eu acredito na tua avaliação, mas eu gostaria muito de não contestar o processo, eu gostaria muito de fazer o acordo, eu reconheço tais e tais circunstâncias, né? Eu entendo do meu risco probatório, então eu confio na tua análise nesse sentido para a gente tentar buscar um acordo antes, né, da audiência. Hoje mesmo foi um caso desses e isso tem se repetido cada vez mais, né, Jéssica? É verdade. Cada dia que Então, passa são situações novas e é surpreendente mesmo. É porque isso evita, né? Evita porque um processo tanto para o reclamante quanto para a reclamada é uma ferida, é uma coisa que vai se prolongando e às vezes a gente tentar resolver antes, resolver em menos tempo, ajuda as partes a seguirem em frente. Isso eu acho bem importante. então tá. Meus parabéns, doutora Jéssica. Vai ficar salvo agora. Eu vou compartilhar com o Aranaldi, vou compartilhar com a advogada Jéssica Bruchi. E é isso. Né? Até uma próxima. A senhora se saiu muito bem, doutora. Tá bom, então. Obrigada. Amanhã nos Até. encontramos. Até Beijo. mais. Beijo. Tchau.